Quando eu estou utilizando um outro modo que não seja Simplicity UV, como o Cubic, por exemplo, eu tenho esse locator, que é um item na minha viewport. Ou seja, eu posso renomear ele e alterar a posição dele na nossa viewport. Ele é um item à parte. Eu posso colocar mais de uma textura no mesmo locator. Eu poderia, por exemplo, ter essa textura de porta aqui no meu plane, e eu vou colocar minha textura de checkboard no meu cubo. Agora eu tenho os dois locators, mas eu poderia escolher aqui nessa checkboard, na aba textura e layer, e escolher o locator dela. Eu vou colocar o test locator, que é esse locator aqui. Ok? Test locator, eu renomeei ele para ficar fácil para eu identificar. Eu posso vir aqui na minha checkboard, que é aquela textura ali. No momento, esse meu texture locator está vinculado somente à minha textura da porta. Mas eu selecionando o meu checkboard ali, eu posso, nessa aba, escolher esse locator. Agora, esse locator vai controlar as duas texturas, tanto para a posição quanto para a escala. E eu não consigo mapear uma de cada jeito, porque o que a gente mapeia é o locator. Tanto que a gente, selecionando a textura, a gente vem na aba textura e locator, ou se a gente selecionar o locator aqui na nossa item list, nós também conseguimos mapear ele. Se eu mudar ele de projeção para planar, eu vou mudar os dois. Mas não conseguimos, assim como conseguimos colocar duas texturas num locator, nós conseguimos alterar a textura também por essa opção Image. No caso aqui eu estou com a do Load, que é essa textura, eu posso alterar essa textura, onde nessa lista ele vai aparecer todas as imagens que eu já havia carregado anteriormente aqui na minha aba Image. Toda imagem que a gente carrega no modo, seja adicionando uma textura, um environment ou o que for, mesmo que eu não esteja utilizando ela em nenhum material, ela fica no meu Clip Browser. Por isso que quando nós vamos adicionar uma imagem aqui, nós temos a opção de carregar uma imagem ou de use Clip Browser. E aqui, nesse Image Map da aba Texture Layer, nós conseguimos alterar essas texturas. Ok? Ainda como o meu locator é um item, eu posso parentear ele. Porque aqui, do jeito que ele está, eu estou movendo o meu cubo, o meu locator está parado no lugar. A textura continua intacta. Porém, se eu mover o meu cubo muito distante, eu distanciei muito ele do meu locator. Pode dificultar para eu encontrar o meu locator na minha cena. Então eu posso... deixa eu ver se é esse aqui mesmo, é esse. Fazer uma hierarquia aqui do meu cubo com o meu locator. Agora, onde eu movo o meu cubo, o locator dele acompanha. Quando eu tenho esse modo de parente do Texture Locator com o meu cubo, eu posso utilizar essas duas opções aqui, o World Transform e o World Coordinate. Com as duas opções desabilitadas, além do meu Texture Locator acompanhar o meu item, a textura ela fica fixa no meu modelo, né? Como a gente consegue ver aqui. Mas se eu habilitar, por exemplo, o World Transform e mover o meu modelo,
a minha textura ela, não, ela desliza sobre o meu modelo. Mesmo o locator acompanhando o meu item, a minha textura ela desliza pelo modelo. E no modo World Coordinate vai acontecer semelhante. A diferença é que no World Transform a minha textura ela vai andar, mas não na mesma velocidade do meu item, dando a impressão que ela está deslizando. Enquanto que no World Coordinate a textura ela vai ficar fixa no lugar, completamente fixa. O que vai mover é apenas o item. A textura ela fica fixa no lugar, apesar do Texture Locator estar acompanhando o meu item, por estar com parentesco. Inclusive, essas opções de Word Transform e Word Coordinate só vão funcionar se houver essa hierarquia, esse parentesco, senão não. Então agora eu movo meu objeto e a minha textura ela fica fixa no lugar na coordenada global da nossa viewport. Uma das utilidades disso é quando nós duplicamos objetos, podemos ter uma pequena variação na textura desses objetos. Por exemplo, eu vou desabilitar aqui o World Coordinate, que é o modo que ele acompanha o meu objeto. E vou fazer alguns clones desse meu cubo. 3 clones. Utilizando a ferramenta Clone Linear Generator que a gente já viu. Bom, o que acontece? Os clones não receberam a textura que havia no original. Isso é porque aqui no nosso material ele está definido apenas para ficar aplicado no item cubo. Eu preciso mudar isso aqui para all, para que o material acompanhe as cópias. Tanto sendo cópia clone, quanto sendo instância ou réplica. Mas o que aconteceu? Bom, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu vou mudar primeiro a projeção aqui, para a gente acompanhar enquanto a gente faz. Bom, o que aconteceu? A textura dos 3 cubos está idêntica, aliás, dos 4 cubos está idêntica. Agora, se eu utilizar a opção Word Transform e Word Coordinate, que é aquela opção que os itens deixa eu deixar só o Word Coordinate. Se eu utilizar o Word Coordinate, que é a opção que o meu objeto desliza sobre a minha textura, quando eu fizer a minha cópia, o meu clone aqui do meu cubo, eu consigo uma variação na textura dele. Não fica, os 3 cubos não ficam idênticos. Olha olhando de cima aqui como está variado a textura dele. No caso aqui eu estou utilizando uma textura de teste, que é esse checkboard, mas poderia ser uma outra textura, como uma madeira ou coisa assim. Inclusive, se os itens estiverem próximos, a minha textura ela vai ficar uma só, porque na verdade isso aqui é uma textura só. É um locator só que está aplicado em 4 objetos. Deixa eu dar um clone aqui de novo.
E agora, pessoal, que eu tenho as minhas cópias com uma variação de textura, se a gente for aqui na minha item list, eu criei as minhas cópias, mas sem hierarquia com o meu cubo principal, com o meu primeiro cubo, que é esse aqui. Então, eles são, por eles serem objetos independentes, eles não têm hierarquia com o meu cubo e nem com o meu texture locator. Então, agora que eu já criei eles, eu posso mover eles, que a textura vai ficar fixa sobre eles. Somente o meu primeiro aqui, que a textura desliza porque ele tem um parentesco com o locator. Aliás, o locator tem o parentesco com ele, a hierarquia com ele. Eu consegui uma variação na textura das cópias e essa textura agora fica fixa nas minhas cópias. Mas ainda falando sobre os modos de projeção, nós temos também algumas outras opções aqui, que é o modo como vai repetir a nossa textura na horizontal ou na vertical. Eu vou adicionar uma outra textura que eu tenho aqui, que é esse logo, essa letra T. Ela já está mapeada com o mapeamento V, que é o padrão quando a gente adiciona uma textura. Eu vou mudar para o planar mesmo. Bom, o locator dela está ali no centro do nosso viewport. Eles sempre aparecem no centro do viewport. Eu não vou precisar mexer nele por ali. O que eu vou fazer? Aqui, como no planar, ela está, como eu já expliquei, no estado dos 6 lados do cubo. Está apenas projetando em apenas um eixo. Como ela está grande, ela está ocupando toda a face do meu cubo. Eu vou diminuir a escala dela por aqui, que é a mesma coisa de eu utilizar o R de Scale aqui no locator dela. A textura ela é só esse T, mas por padrão ela se repete na nossa projeção, no nosso objeto, para que o objeto todo seja encoberto por ela. Mas eu posso definir aqui que esse padrão de repetição não vai ocorrer. Eu posso resetar na vertical e na horizontal para que minha textura fique apenas sem repetição, tenha apenas uma textura projetada no objeto. Se eu quisesse que esse T fosse um logo em uma caixa, uma garrafa, ou uma pichação em uma parede, ou coisa assim, eu não queria que ela repetisse. Além da opção de não resetar, de não repetir, que é o reset, eu posso espelhar essa textura. Só que esse espelhamento não vai aparecer na minha viewport, a não ser que eu ligue o RayGL ou o meu preview. O meu T ele está sendo espelhado aqui dos dois lados dele e também tanto na horizontal quanto na vertical. Eu posso resetar ele na vertical e deixar ele espelhado apenas na horizontal. Ele vai se espelhar. Agora, voltando aqui para o meu checkboard, eu tenho também uma outra opção que é esse fall off. Aqui em Locator, esse fall off ele vai esmaecer a minha textura. Quase como quando eu trabalho com a opacidade aqui, porém de uma forma linear. Coloquei um fall-off de 0.5 nos 3 eixos. Agora eu tenho um esmaecimento da minha textura. Vou colocar um valor menor. Nas bordas o esmaecimento é maior do que na... isso depende também da posição do meu locator. Eu subi o meu locator, deixando ele nessa posição, por exemplo.
aqui na parte de cima do meu cubo a textura fica mais forte do que aqui na parte de baixo, onde tem um maior esmaecimento. E a textura esmaecendo dessa forma, eu posso ter duas texturas. Eu vou adicionar uma outra textura nesse meu cubo. Por exemplo, essa textura de grama. Que bata mais com essa textura de grão, por exemplo, essa textura de ground aqui, essa ground texture. Deixa eu alterar a projeção dela para cúbico, e a minha grama também eu vou alterar a projeção dela para cúbico. E vamos ativar aqui o nosso fall off. Aqui. Ó, agora eu tenho uma transição suave de uma textura para outra, onde vai ocorrer onde vai ter grama e onde vai ter a terra. Deixa eu aumentar um pouco esse cubo. Vou fazer o seguinte, vou aumentar ele assim. E aqui é a minha textura de ground. Deixa eu mudar aqui o fall off dele. Parece 0. Olha só. Eu tenho a grama. Deixa eu colocar no outro eixo. Aqui. Olha que bacana. Eu tenho a textura de grama e criei um caminho de terra. Eu mesclei as duas texturas. Com essa opção de fall off. No caso, eu adicionei o fall off de 1 apenas no eixo X.